bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo aqui, né, essa parte desse vídeo é continuando, tá? Aqui o vídeo da Copa do Mundo, né, que a gente gravou, passando todos os grupos da Copa do Mundo no último dia 1 de abril, né? E, bom, essa parte aqui, gente, é para trazer uma opinião da minha parte, no caso, sobre quem são os favoritos a conquistarem a Copa do Mundo, as seleções favoritas, as seleções que vão estar na briga, vão estar no bolo, as seleções que podem surpreender, beleza? As seleções que só estão para passear mesmo, beleza? Claro, é tudo opinião, gente. Ninguém é obrigado a concordar, vamos lembrar, beleza? Esse vídeo aqui, essa parte desse vídeo, esse complemento do vídeo, beleza? Que é o vídeo da Copa do Mundo, falando sobre os grupos da Copa, eu resolvi fazer, gente, por quê? Justamente por tá faltando poucos dias para começar a Copa do Mundo. E aí, quem são os favoritos? Quem briga? Vamos embora. Começando, gente, falando da tal principal seleção que eu tô vendo a imprensa, tô vendo muita gente apontar, eu não vou botar pela ordem, tá? Dos grupos, não. Eu vou seguir questão de favoritismo mesmo. E vou botar 5 seleções que para mim são favoritas e vou explicar o porquê. A principal, a galáctica, aquela que todo mundo fala que é a seleção da Copa. A França. Vamos começar por ela. Didier Deschamps é o treinador, né, da seleção francesa. Ele que é um dos, acho que são 3 ou 4 no mundo, né, que já foram campeões como treinador e como jogador. E um desses aí é o Didier Deschamps, beleza? Da seleção francesa, campeão mundial como jogador e como treinador ele foi campeão em 2018, né? Com a seleção francesa em cima da Croácia. Gente, o que dá pra dizer da França? A França perdeu o Hugo Ekitike, né? Que é um desfalque pesado, digamos assim, porque ele estava bem encaixado com a seleção da França. Inclusive, naquele amistoso que houve recentemente entre Brasil e França, o Hugo Ekitike participou do jogo e fez gol em cima do Brasil, né? Ele que foi para o Liverpool, era atacante do Eintracht Frankfurt da Alemanha, se transferiu para o Liverpool no começo da temporada europeia, que já se encerrou, e fez uma boa temporada, gente. Fez bons gols e, como falei, estava bem encaixado com a seleção francesa. A seleção francesa já foi convocada, os amigos sabem disso, né? Eu não coloquei isso no canal, né? Procurei dar preferência à seleção brasileira, algumas outras seleções, beleza? Mas o Hugo Ekitike, é nomezinho complicado, não foi convocado, né? Tá lesionado. Gente, para o seu lugar foi convocado aqui o Marcus Thuram, né? Lá da Inter de Milão, que provavelmente não seria convocado se o Ekitike tivesse bem para jogo. Cai a qualidade, sim. Cai a qualidade. O Marcus Thuram é um bom centroavante, mas o nível de entrosamento que tinha o Ekitike na seleção francesa era muito alto, beleza? Uma outra surpresa, né, que não foi convocado para a Copa do Mundo na seleção da França foi o Antoine Griezmann, né? Sim, é verdade, ele está de saída do Atlético de Madrid, vai jogar na MLS, lá nos Estados Unidos, na Major League Soccer, mas tá em forma. Fez um bom ano pelo Atlético de Madrid e uma boa Champions League, beleza? Então, assim, foi uma escolha do Didier Deschamps não convocar o Griezmann para a seleção da França. Outro também aqui que a gente pode dizer que surpreendeu para mim, pelo ano que ele fez, que tá, beleza, não foi lá essas coisas, mas é um bom jogador. O Karim Benzema, mas esse a gente sabe que tem uma certa rixa dele com a seleção francesa. O pessoal não olha muito bem para ele. Didier Deschamps não olha bem para ele. E se sabe que tem problemas ali extra-campo do Benzema em relação à seleção francesa.
tá? Que passa do campo, no caso. Camavinga, outro jogador que não foi convocado, jogador do Real Madrid. Gente, esse não fez uma boa temporada, né? Acho que até por isso se justifica uma não convocação. Kalulu, zagueiro, que já passou pelo Milan, Juventus e um rodado, também não foi convocado. Gente, olha, é um bom jogador, mas a França convocou outros bons jogadores, outros bons zagueiros para o seu lugar. Então, na minha opinião, aí, apesar de se saber que ele faz tanto a zaga quanto a lateral, para mim não deixa a desejar, sabe? Essa opção de não levar esse jogador. Na minha opinião, a segunda seleção que eu vejo com o maior favoritismo, né? Com o maior favoritismo para ganhar a Copa do Mundo. Eu vejo a Espanha. Vamos falar da Espanha, gente. O que dá para dizer dessa seleção? Seleção treinada pelo Luis de la Fuente, é o treinador da seleção espanhola. E, bom, gente, é uma seleção muito bem encaixada, mas tem 2 pontos fracos, na minha opinião, que se chama o ter ou não ter Lamine Yamal e o ter ou não ter Nico Williams. Vou explicar. Tendo esses 2 jogadores em um jogo, a seleção da Espanha é uma. Não tendo esses 2 jogadores para jogo, a seleção da Espanha é outra, totalmente diferente. Vou explicar. Com esses 2 jogadores em campo, a Espanha é ofensiva, a Espanha se torna uma seleção dribladora, uma seleção com vários repertórios de jogada. Mas sem esses 2 jogadores em campo, mais precisamente esses 2 pontas, a Espanha perde muito, gente. Tudo bem que pode se chamar outros pontas, e tem outros pontas convocados, mas se percebe que a Espanha entra em uma de muito toque de bola e, às vezes, pouca efetividade. Sem o Lamine Yamal, do Barcelona, e sem o Nico Williams, do Atlético Bilbao. Esses 2, como repito, vão para a Copa, mas peço que os amigos notem que há esse ponto fraco na seleção da Espanha, que é quando não tem esses 2 jogadores. Não estou falando que a Espanha desencaixa, que vira um bagulho. Não, longe disso. Permanece sendo uma seleção organizada. Mas sem os 2, gente, ao menos foi o que eu percebi nesse ciclo de Copa do Mundo da seleção da Espanha, se tornou uma seleção muito previsível, de extremo toque de bola e pouco drible. Com esses 2, como falei, muda completamente de figura a coisa. Se torna uma seleção que dribla, que vai para cima, com vários repertórios de jogada, beleza? Um jogador que me chama muito a atenção na seleção da Espanha é um jogador que é pouco citado, Oyarzabal. Esse atacante, gente, ele é um atacante, acho que é da Real Sociedad, esse atacante aqui, mas pense num cara decisivo. Ele só faz gol de título para a Espanha, ou gol em final para a Espanha. Gol de final de Euro, gol em final de Nations League, só gol decisivo. É um cara extremamente decisivo, que atua tanto como ponta, quanto também atua como um centroavante, tá? É um multifuncional, esse jogador aqui. Bom, no mais, a seleção espanhola que a gente já conhece, Pedri, que é um belo jogador, né, do Barcelona, que, né, não tem muito o que dizer sobre isso. O sucessor do Iniesta, digamos assim, e um belo jogador, gente. E, né, não dá para falar muito em relação a isso. No mais, é uma seleção espanhola muito boa. Tecnicamente, talvez melhor do que a França. Mas, para mim, não vive melhor fase. E há mais pontos fracos a se citar da Espanha, que é o que eu citei, por exemplo, para os amigos, e também outro ponto fraco. A Espanha, quando é atacada, após atacar, aquele toque de bola, drible e pá, mas quando é atacada, a Espanha é frágil. Os zagueiros agem com fragilidade em muitas ocasiões. Claro que, se você bota linha alta, se você coloca linha alta, você não tem como marcar de maneira perfeita com todo mundo no ataque, voltando para o campo de defesa. Eu entendo isso. Mas muitas das vezes a Espanha toma gols
por bobeira mesmo. Bobeira. Então, assim, é uma defesa que não é extremamente frágil, mas tem muitas fragilidades, vamos colocar assim? Beleza? Então, pontos a se observar durante a Copa da Seleção da Espanha, beleza? Na minha opinião. Gente, na minha opinião aqui, eu sei que muita gente vai se chatear, talvez, comigo, porque eu não vou colocar Portugal aqui, vou colocar Argentina. Meus amigos, olhem, a Argentina, ela no ciclo, quando você vai para as eliminatórias sul-americanas, a Argentina voltou para quebrar em todos os adversários que pegou. Beleza? Venceu 2 vezes o Brasil, botando moral mesmo na seleção brasileira. A Argentina, vamos ser muito sinceros. Venceu e perdeu para o Uruguai. Então houve equilíbrio aí, beleza. Contra a Colômbia, a Argentina se saiu melhor quando pegou a Colômbia, na maioria das vezes. Vamos lembrar que teve até final de Copa América da Argentina contra a Colômbia. Então, assim, o que dá para dizer é uma Argentina que, sim, concordo com quem fala isso. Durante o ciclo, pegou muitas seleções, muitos amistosos, que não são testes para a Copa do Mundo, eu concordo. Mas eu não posso deixar de trazer aqui também que nesse ciclo também pegou o Brasil e se saiu muito bem, pegou o Uruguai, se saiu muito bem, pegou Colômbia e se saiu bem, beleza, relativamente bem, pegou Paraguai, que é uma seleção defensivamente forte, e se saiu bem, tá? Então, contra quem ela conseguiu se testar, ela se saiu bem no ciclo, beleza? No caso da Argentina. Por isso, e poxa, gente, por ter uma seleção mantida da última Copa. Ah, estão mais velhos? Estão. Mas tem jogadores novos aí, gente. O Thiago Almada é um que vai para a Copa, beleza? O Nico Paz, possa ser que não vá, o jogador do Como da Itália, que pertence ao Real Madrid, mas se não for ele, vai o Emiliano Buendia, né? Lá do Aston Villa, que é um outro bom jogador. Então a Argentina manteve uma base da última Copa do Mundo, que, concordo, envelheceu. Mas, por exemplo, Flaco Lopes, do Palmeiras, que está fazendo gol a rodo, convocado para a seleção da Argentina. Então, assim, há uma renovação pequena, concordo, mas há uma renovação. E há jogadores aí que podem suprir e fazer uma boa campanha pela seleção da Argentina. Beleza? Então, boto a Argentina, sim, em questão de favoritismo por tudo isso, principalmente por ter o Messi, convenhamos, né? É o Messi. E o Messi em ótima fase, tá? É um Messi que pode estar sendo pouco comentado, mas o cara tá botando para quebrar, gente, na MLS. Ah, mas é um campeonato mais fácil. Gente, é um campeonato mais fácil, concordo, um nível técnico mais baixo, mas o Messi mantém regularidade tanto no Inter Miami quanto na seleção da Argentina. Não cai a regularidade do jogador em nenhuma das ocasiões, beleza? Então, a gente não bota em terceiro aqui com maior favoritismo. Sim, gente, agora vamos trazer aqui para mim a quarta favorita a conquistar a Copa do Mundo, que é justamente a seleção portuguesa. E aqui sim, eu vou admitir para os amigos que eu mudei de opinião durante o ciclo. Aqui, eu anteriormente apontaria a Croácia, mas a Croácia, de um ano para cá, o ano pré-Copa, né, para cá, caiu muito de rendimento, gente. Muito de rendimento. Talvez o peso da idade de uma seleção que está tendo renovação, mas não tanto quanto deveria, esteja pesando para a seleção da Croácia. Ou somente uma má fase mesmo, beleza? De resultados e de desempenho também. Por isso que eu não posso apontar a Croácia aqui, beleza? Mas aponto Portugal. Vamos lá, gente. A seleção portuguesa está com uma geração muito boa. Individualmente falando, vamos trazer alguns aqui. Diogo Costa do Porto, tremendo goleiro, beleza? Goleiro que está em ótima fase. O Porto, atual campeão português, com o Diogo Costa sendo o destaque. A gente não pode também negar aqui o Nuno Mendes, aqui jogador do PSG, atual bicampeão da Liga dos Campeões de Europa. Detalhe, Nuno Mendes como titular em todos esses jogos, o lateral Nuno Mendes. A gente não pode negar outros destaques aqui, como Bernardo Silva, que concordo,
Não fez um ano lá de excelência pelo Manchester City. Se pode até colocar desse jeito, mas é um jogador que é um ótimo passador e, além de tudo, também joga na ponta. É um multifuncional, gente. É um jogador que é preciso ter no elenco. Por isso, simplesmente digo isso. Rafael Leão. Cara, outro belo jogador, gente. Ah, mas o ano dele no Milan não foi lá essas coisas, não sei o que, o Milan... O Milan não fez um bom ano. Mas o Rafael Leão, gente, já vem mantendo uma regularidade de desempenho, beleza? Muito alto nos últimos anos mesmo. Ele não cai tanto assim de rendimento, beleza? Então, para mim, um ótimo ponta que vai estar na Copa pela seleção de Portugal. Outro jogador aqui também, ó. Rubem Neves. Cara, tremendo passador, gente. Rubem Neves e João Neves, né? Rubem Neves do Al Hilal e o João Neves do PSG. Gente, o meio de campo aqui, sensacional, né? Vitinha também. Olha o trio de meio-campistas. Eu tô me esquecendo de gente, tá? Que tem mais gente aqui. Que Portugal tem. Tô só falando desse trio. Muito bom. Em ótima fase. Principalmente o Vitinha, do PSG, e João Neves, do PSG. Essa dupla aqui de meio-campistas, gente, ótima fase vive os dois, né? Convenhamos. Grande responsabilidade na conquista do PSG, principalmente na atual Champions League, esses dois aqui, beleza? Outra situação aqui que eu posso citar de Portugal é a última dança, né, de Cristiano Ronaldo. Eu não acho que Cristiano Ronaldo vai ser imprescindível para a seleção portuguesa, não acho, mas acho sim que ele será o titular, o centroavante titular, beleza? Daí se ele vai ser imprescindível, se ele vai arrebentar na Copa, se a seleção portuguesa jogar para ele, maravilha. Se não, gente, acho difícil que ele arrebente, beleza? Apesar de que ele vem em busca do 1000º gol. Não falta tantos gols assim para que ele alcance o 1000º, de maneira oficial. Então, assim, a seleção portuguesa, além de tudo isso, é uma seleção muito bem armada pelo Roberto Martínez, né, o espanhol. É um treinador muito bom para a seleção portuguesa, que muita gente discutiu recentemente ele, que não seria lá essas coisas, mas é fato. Portugal foi campeão da Nations com autoridade para cima da Espanha. Portugal passou de passagem nas eliminatórias europeias. Então, assim, se pode discutir o desempenho dele e a falta de constância no desempenho. Mas que Portugal vem atingindo ótimos resultados e que tem uma ótima equipe e jogadores em alto nível, no momento, em maior alto nível do que muitas seleções que estão na Copa, sim. Então, portanto, eu boto Portugal aqui como quarto favorito, mas quem quiser botar Portugal à frente, botar junto ali, botar na frente da Argentina, pode colocar. Não tem problema nenhum. Estou botando Portugal em quarto por considerar algumas coisas aqui. Primeira coisa, a Argentina já é campeã mundial. A Argentina já sabe o roteiro para ser uma seleção campeã mundial. Portugal, sim, recentemente conquistou a Eurocopa, recentemente conquistou Nations League 2 vezes, mas em Copas do Mundo, que é o torneio mata-mata, que é o torneio em si, beleza? Portugal nunca se saiu muito bem, gente. É fato isso. Por isso, na minha opinião, a Argentina vai à frente de Portugal por isso, por já ter o roteiro, por já entender o macete, né, o caminho do que tem que ser feito para ser campeão. Portugal vai ter que desenvolver isso durante a Copa, ou trazer o que obteve tanto na Eurocopa, lá em 2016, né, quando conquistou, e nas últimas duas Nations Leagues, ou foi nas duas últimas Nations, gente? Bom, nas duas Nations que conquistou, que Portugal obteve isso, que é o quê? O saber jogar o jogo, entender que nem sempre jogar melhor significa vencer o jogo. O seu objetivo, o segurar o resultado, às vezes é o mais importante. E é o que muitas das vezes vale numa Copa do Mundo. Beleza, gente?
Portugal, para mim, quarta favorita, portanto. Para mim, são 5 favoritas, gente, que a gente tem na Copa do Mundo. E a quinta, para mim, é a Inglaterra. Vamos explicar o porquê. É bronca agora para explicar isso, mas nem tanto. Olha, a Inglaterra vem de títulos conquistados? Não. A Inglaterra tem conquistado Copas do Mundo com frequência? Não. Qual foi a última e única vez que a Inglaterra foi campeã mundial? Há muitos e muitos e muitos anos atrás. Né? Isso é um fato. Título no geral, Ítalo. Como é que você pode afirmar que a Inglaterra, essa seleção toda, se títulos no geral a Inglaterra não tem? É fato. Vai buscar Nations League, vai buscar Eurocopa, onde a Inglaterra tem 2 vice-campeonatos, né, seguidos de Eurocopa. Bom, galera, é fato que a Inglaterra não tem títulos, mas tem muitos bons jogadores, galera. Em ótima fase, é o pega. É sempre em ótima fase esses jogadores. Vejamos, o Everton não fez essa temporada toda, mas o Pickford, o goleiro, cara, há anos que ele é titular na seleção inglesa e não tem um senão de, poxa, não devia ser ele, devia ser outro. Porque o cara mantém a regularidade. É fato isso. Não é em função dele que a Inglaterra toma gols. É um cara muito regular no gol. Fala outros aqui. Bellingham, do Real Madrid. Cara, é um jogador que quando saiu do Real Madrid, quando se machucou, o time sentiu falta dele. Que de fato é um passador nato. É um jogador que chega para finalizar. É um meio-campista de altíssimo nível. Tá? Você tem outro jogador aqui que é um pilar. Poxa, Harry Kane. Eu preciso falar alguma coisa? O cara é o cara que mais marcou gols na Europa na temporada. Gente, o chuteira de ouro, se você for levar em conta os campeonatos nacionais. Ele é o maior artilheiro de todas as ligas europeias. Ele marcou mais gol todo mundo nas ligas. E no ano, ele é o cara que mais marcou gols. À frente de Haaland, à frente de, sei lá, Mbappé, quem quiser colocar. Beleza? Porque ele tá à frente. Então, assim, é um centroavante de altíssima qualidade, extremo decisivo. Muita gente estava levando em conta, mas não vencia título, coisa e tal. Poxa, gente, o cara tem vários títulos agora com o Bayern de Munique, já tem 4 títulos na carreira, né, agora com o Bayern de Munique. No Tottenham, concordo, ele nunca conseguiu ser campeão, mas mesmo com o Tottenham, o cara foi vice-campeão da Champions League, perdendo para o Liverpool. Beleza? Mesmo sem conquistar títulos, o cara tem 2 vice-campeonatos de Eurocopa. Beleza? Então, assim, se vê que é um jogador especial. E além de ser um ótimo centroavante, o Harry Kane volta para ser o meia, ser o volante, se for preciso. E tenham certeza, né, que na seleção inglesa não vai ser diferente. Então, assim, fora Harry Kane, que eu só comecei mesmo, a gente pode citar o Rashford, que, gente, foi um reserva de luxo que o Barcelona teve. Quantos não foram os jogos na temporada que o Rashford foi decisivo para o Barcelona, sendo reserva? É isso que eu quero citar. O Gordon, outro ponta convocado também. Cara, esse jogador foi comprado agora pelo Barcelona a peso de ouro. 80 milhões de euros. Será que foi por acaso? O cara arrebentou no Newcastle, gente. Fez um ótimo ano, claro. Na reta final, para mim, caiu. Mas fez um ótimo ano, uma ótima temporada, digamos assim, né? Que lá é diferente, é temporada. Então, assim, Gordon, para mim, excelente jogador. Beleza? E tem outros aqui também, gente. O Guerri, né? O Guerri, que eu também esqueci o primeiro nome dele. O zagueiro, Mark Guerri. Cara, comprado pelo City devido à campanha que vinha fazendo no Crystal Palace. Ele conseguiu ser campeão de Copa da Inglaterra em cima do Manchester City, jogando pelo Crystal Palace, que é um time que, comparado ao Manchester City, não tem lá tanto recurso. Nem financeiro, nem técnico. E o cara foi campeão jogando muita bola pelo Crystal Palace. Você tem o Everett Hayes, jogador que acabou de ser campeão da Champions pelo Arsenal, gente.
entrando no segundo tempo, dando desafogo para o Arsenal. E quantos não foram os jogos que ele desafogou para o Arsenal? Por exemplo, vou lembrar um jogo aqui. Arsenal e Bayer Leverkusen. Tava 0-0 no jogo da volta, tinha sido 1-1 no jogo da ida, na Champions. Esse cara faz um golaço do meio da rua. Então, assim, é um jogador que, inclusive, foi comprado a preço de ouro lá pelo Arsenal, junto ao Crystal Palace. Então, assim, gente, é uma seleção, eu estou falando de alguns bons valores, que dizem exatamente isso. Ó, detalhe, calma aí, que eu não falei tudo, né? A seleção da Inglaterra, do Thomas Tuchel, treinador alemão, detalhe que eles não levaram Cole Palmer, que poderiam ter levado do Chelsea, não levaram Phil Foden, do Manchester City, não levaram Alexander Arnold, do Real Madrid, jogadores, gente, que um dia já foram titularíssimos com a seleção inglesa. Detalhe, sabe por quê que o Thomas Tuchel alega não ter levado os jogadores? Porque ele queria outros jogadores com outro estilo de jogo. Então, você ter como não levar esse tipo de jogador, que é o que se chama de titular incontestável, numa convocação da seleção da Inglaterra, e dizendo que quer mudar o estilo de jogadores e que tem jogadores para se mudar o estilo, cara, isso é muito confortável, né, para um treinador. Então se vê que o elenco da Inglaterra não é qualquer coisa, é um belo elenco, gente. Por isso, bota em quinto aqui como principal favorita. Galera, eu sei que muita gente vai se arretar comigo, mas seleções que estão no bolo. Olha, seleções que estão no bolo aqui, eu vou botar duas seleções empatadas na sexta posição, porque para mim eu não vejo diferença. Talvez eu vou botar a Alemanha um pouquinho à frente, mas sabe aquele negócio de décimo, milésimo? Mas vou botar na frente. A Alemanha, para mim, é uma seleção que está no bolo. Tá no bolo. Ah, mas é tetracampeão mundial. Tem Musiala, tem Wirtz, tem Kai Havertz. Fez gol na final da Champions. É verdade, tudo isso é verdade. Os jogadores estão tudo em boa fase. Isso é verdade. Poxa, gente, mas a Alemanha em si vem de 2 Copas do Mundo que não tem conquistado nada. Vem de um ciclo onde o Julian Nagelsmann foi muito contestado na imprensa alemã e mundialmente falando. Então, é uma seleção boa, com bons valores, tem um time titular e reserva de nível para conquistar a Copa, mas eu não boto entre as favoritas. Muito em questão de que, quando a Alemanha foi testada contra as favoritas, tem mais resultados ruins do que resultados bons. Por exemplo, gente, a Alemanha no ciclo pegou a França 2 vezes. 3 vezes. É verdade. Venceu 2 e perdeu 1. Beleza? É fato. Então, o desempenho contra a França, bom. Contra Portugal, perdeu. Quando pegou Portugal, apanhou. Quando pegou Inglaterra, foi equilíbrio. Venceu um jogo, empatou outro, não tô lembrado se perdeu. Bom, não tô lembrado aqui. Perdeu, gente. Perdeu um jogo para a Inglaterra no ciclo. Mas venceu também. Tá? Então foi equilibrado aqui. Pegando a... Quem que eu botei aqui, rapaz? Em segundo, a Argentina. Não pegou a Argentina, né? A Alemanha. Então não vou colocar aqui. Mas assim, gente, a Alemanha é uma seleção que tem ótimos valores. Seleção suficiente para ser campeã mundial. Mas resta saber como vão estar esses jogadores durante a Copa. O grupo da Alemanha, aparentemente, é um grupo que dá para passar, é Costa do Marfim, é Equador, é Curaçao, então a Alemanha é favorita. Favorita é. Mas, me corrijam aí, não era favorita também nos grupos das 2 Copas passadas? E não passou, gente. E não passou. Vamos lembrar que em uma dessas ocasiões, a Alemanha tomou 2-0 da Coreia do Sul, com direito a Neuer como atacante. O goleiro, né? Que detalhe, vai para a Copa de novo. Então, assim, eu vejo a Alemanha em condições de conquistar a Copa, mas eu vejo no bolo. Não coloco entre as favoritas, tá? Tem uma ótima seleção, elenco suficiente, mas, para mim, no bolo. Seleção brasileira, quase empatada com a Alemanha, porque era a seleção que eu estava em dúvida de quem botar na frente. O Brasil, para mim, está no bolo, gente. Não está entre as favoritas. E olhe, eu custei a botar o Brasil aqui, tá? Porque eu botava mais abaixo.
Porque eu estou botando em conta que o Brasil tem um elenco muito bom e tem um treinador hiper mega campeão. Não por seleções, mas por clube. Pô, Ancelotti, gente, multicampeão de Champions League, multicampeão aí espanhol, alemão, francês, eu sei lá mais o que. O cara tem título por tudo quanto é time, beleza? Então, assim, eu não posso botar tão abaixo o Brasil assim. Não posso, tenho que levar em conta o treinador que tem. E sim, eu tenho que levar em conta o elenco que o Brasil tem. O Brasil não tem um elenco ruim, gente. Eu sei que tem muito brasileiro aí chateado com tudo, aí bota tudo pra bolo, né? Ah, o país está passando por uma situação difícil, então a seleção não presta, ninguém presta, tá tudo errado. Olha, algumas coisas são verdade, mas a seleção tá toda errada? Não, não tá não. Tem bons jogadores. Por exemplo aqui, gente, poxa, Vinícius Júnior é mau jogador? Beleza que pelo Brasil não joga essa bola toda, mas é mau jogador? Não é, né? Rafinha é mau jogador? Poxa, não é. Matheus Cunha, não acho lá esse centroavante todo. Acho o Igor Thiago muito superior, mas é um bom jogador, multifuncional, joga com ponta, joga com meia, joga como centroavante. Beleza? Você tem o Bruno Guimarães, que é um tremendo passador. Você tem aqui também o Casimiro, que eu considero um volante de nível. Nunca vi essa bola toda no Casimiro, mas para mim é um volante de nível. Um volante que convocável. É isso aí. É um cara volante duro, volante de força. Então, que é preciso ter. Onde que o Brasil peca? Para mim, os goleiros, gente. Os goleiros não são essas coisas, não. Ah, mas o que absurdo, Ítalo. Você tá falando de Alisson, multicampeão pelo Liverpool. Gente, olha. Aí a gente vai ter que parar para entender outra coisa. O momento do Alisson agora é bom. O mesmo critério eu vou utilizar para o Neymar. O momento do Neymar é bom agora. Eu não estou falando de se foi campeão de Champions no passado. Eu não estou falando se foi artilheiro no passado, se arrebentou, não sei o quê. Agora, que é o que importa. A Copa é agora. É bom. Eu aumento esses jogadores que eu estou citando. Bento não, o nome dele, Everton do Grêmio. O momento é bom ao ponto de ser levado para a Copa. É o que cabe decidir. Na minha opinião, o Everton até não reclamo tanto, porque como terceiro goleiro, vá lá, beleza. Mas, sinceramente, gente, Fábio do Fluminense, nos seus 40 e lá vamos anos, 43, 45, sei lá, não tá jogando mais do que Alisson? Jura? Certeza que o Léo Jardim não tá jogando mais do que o Ederson, lá do Fenerbahçe? Então, assim, cabe questionamento, gente. Cabe. Beleza? Vamos ser sinceros. Não dá para contestar, gente, a convocação de um Marquinhos para a zaga. Não dá para contestar. O cara é campeão de Champions League jogando. E sendo muito, muito bom zagueiro na final. Arrebentando na final. Beleza? Então, e na Champions League, né, campeão francês. Não dá para contestar. Não dá. Beleza? Os laterais. Danilo do Flamengo, Alexandre do Flamengo. Questionamento, né? Mas o Ancelotti quis levar. Então é isso, gente. Não tem muito o que fazer. Eu não levaria. Tem jogadores melhores para mim. Mas beleza. Sobre o Neymar, gente, que até já comecei falando aí, mas não terminei, né? Bom, para mim, eu vou deixar uma opinião bem clara. Gabriel Sara, 1. João Pedro, 2. E se quiser, eu posso continuar aqui, gente, tranquilo, falando de outros jogadores. Eu tô só citando 2 para pegar leve. Jogadores que, segundo o discurso do Carlo Ancelotti, estariam melhor fisicamente e tecnicamente. Mas se optou por levar o Neymar. Segundo a explicação do Ancelotti, porque é um jogador que pode fazer diferença. Gente, se você fosse basear pela carreira do Neymar no Santos, pelo que ele está fazendo no Santos, não faz diferença. Um jogador que vem em baixo rendimento e em baixo nível técnico. Mas, se você fosse basear pela carreira do Neymar no Barcelona, no PSG, a primeira passagem do Santos, beleza. Mas
tenho que trazer os fatos, gente. Aquele Neymar não vai se ver mais não, tá? Você pode ver lampejo daquele jogador, mas aquele jogador era um jogador mais jovem, um corpo mais jovem e mais saudável. Então, aquele jogador não vai se ver mais. Se pode ver lampejos. E é isso que creio que a seleção brasileira espera, né? Bom, outra que eu vou botar no bolo, e aqui vai surpreender. A Noruega. É isso aí. Gente, a Noruega tem um time de respeito, tá? Odegaard, que acabou de ser vice-campeão de Champions pelo Arsenal. Tem o Haaland, do Manchester City. Tem o Zorlot, do Atlético de Madrid. Tem... Ai, caramba, tô me esquecendo de alguns aqui, gente. Me desculpem. Tô me esquecendo. Foi mal, mas... Vamos ter esses três aqui como destaque, mas tem mais, tá? Tem bem mais jogadores que eu tô citando aqui. Ah, tem o Oscar Bob, né? Que tá jogando fino da bola, gente. Tá? Já foi do Manchester City, né? Então, assim, a Noruega, gente, é uma seleção para se prestar atenção, tá? Prestem atenção na Noruega na Copa do Mundo. Vou botar aqui no bolo. Vou botar aqui no bolo também. A Noruega por um título de Copa. Ah, pode ser que não passe nem da primeira fase. Pode acontecer. Pode ser que eu esteja totalmente errado, mas eu espero não estar, tá? Que é uma seleção que, sim, tem ótimos valores e jogadores em alto rendimento, que estão afim de conquistar título, que estão afim de fazer história. Então, eu boto a Noruega aqui nesse bolo. Bom, gente, agora eu vou botar seleções no pode surpreender. Quem para mim pode surpreender? Holanda. Ítalo, que absurdo, que erro grotesco, rapaz. Tu vai botar a Holanda, trivice-campeã mundial, como uma seleção que pode surpreender? Isso é um absurdo, isso é uma falta de bom senso. Gente, olha, a Holanda é aquele tipo de seleção, sabe, que, assim, você tenta ter confiança, você tenta, poxa, tem um meio de campo tão bom, cara, De Jong do Barcelona, Gravenberch do Liverpool, Henderson do Manchester City, tem também ali, sei lá, Gakpo do Liverpool, Memphis Depay do Corinthians, cara, tem bons jogadores. O problema é que a Holanda, você sente, cara, que falta alguma coisa para encaixar. Tem tudo para encaixar, mas finalização é uma coisa que eles pecam muito. Muito mesmo. Tem o Memphis Depay também do Corinthians, né? Ia me esquecendo aí. Vamos lembrar que o De Ligt, né? Zagueiro do Manchester United, não vai para a Copa. O Frimpong do Liverpool, lateral, também não vai para a Copa. Mas o Dumfries, da Inter de Milão, que vai para o Real Madrid, né? Tá para ir para o Real Madrid. O outro lateral vai para a Copa, sim. Xavi Simons também, que é uma peça importante, também não vai para a Copa. Então, assim, gente, é uma seleção boa. Mas eu coloco no pode surpreender, porque pode surpreender tanto negativamente, beleza? Nem passando da primeira fase, porque o grupo da Holanda, os amigos podem até não achar difícil, mas eu considero bem complicado, tá? Poxa, Japão... rapaz, me esqueci as seleções que eu já citei num grupo aí, né, acima. É um grupo difícil para a Holanda, tá? Mas muito mais pelo pouco futebol, na minha opinião, que a Holanda vem apresentando no ciclo. Passou bem nas eliminatórias, mas não me inspira confiança, tá? É a seleção treinada pelo Ronald Koeman, ex-treinador do Barcelona, PSV, Ajax, já treinou a seleção da Holanda em outra ocasião também, beleza? Mas não me inspira confiança, gente. Por isso que eu boto no pode surpreender. Bom, Bélgica, né? Do Rudi Garcia, treinador. Olha, tem o Jeremy Doku, né? Do Manchester City, que é um bom jogador. Tem o Witsel, ainda tá lá o Witsel, tá? Já passou pelo Atlético de Madrid, já rodou um bocado o volante Witsel. Tá lá, é bom jogador. Tem Lukaku, que é um bom centroavante. Pode não, nos últimos anos não ter passado uma boa fase, mas faz gol, tá? Faz gol, faz seus golzinhos e
é um jogador importante. E tem o Tielemans, né, que está há 1.000 anos na seleção da Bélgica, bom jogador também, bom meia. Kevin De Bruyne, que não é mais aquele do Manchester City, em altíssima fase, mas ainda é um belo passador, beleza? E tem outros jogadores, né, gente? A seleção belga, aqui também, rapaz, de tão lembrado o nome desse jogador? Ah, o Saelemaekers, que é um bom jogador, já passou pelo Milan, não tô lembrado se ainda tá lá. Tem bons jogadores na seleção da Bélgica, mas eu boto, não pode se prender, porque é uma seleção para mim que não vai conquistar a Copa. Vai me surpreender muito, sendo muito franco com os amigos, se a seleção belga conquistar a Copa do Mundo. Mas eu acho que passa da primeira fase e que pode brigar por colocações boas na Copa do Mundo. Pode brigar para fazer uma boa campanha. Vamos aguardar, né? Bom, gente, vocês veem que eu reduzi a Croácia de favorita para pode surpreender, né? Tá nesse nível mesmo. Caiu muito de rendimento, gente. O Zlatko Dalic, né, que é o treinador da Croácia, vai ter trabalho. Porque, mais do que nunca, a seleção da Croácia tem se mostrado muito em função do Modric. Mais do que nunca. E esse é o problema. Me parece que não há vida sem o Luka Modric na seleção da Croácia. Isso é perigoso. É altamente perigoso, tá? Porque é uma seleção que pode surpreender novamente, chegar numa final de Copa. Não duvido, gente. O time tem para isso. Mas em que momento chega a Croácia? Vamos ver aqui. Perdeu os 2 últimos amistosos que fez, contra Brasil e Bélgica. Fez umas eliminatórias boas, passou de passagem, beleza? Nas eliminatórias. Mas não estava inspirando aquela confiança do qual durante o ciclo eu já cheguei a ter na Croácia. Não estava inspirando essa confiança toda. Porque não se renovou. Não houve essa renovação que precisava se ter. Poxa, a gente vai para mais uma Copa com o Luka Modric sendo o principal jogador. A gente vai para mais uma Copa com o Perisic sendo o principal ponta da Croácia. Beleza? Não estou falando que esse jogador não tem mais condição, gente. Estou falando que quando você pensa no time reserva e elenco, é bronca. É pegado. Tá? A Croácia, para mim, eu boto no pode surpreender, mas pode surpreender positivamente. Negativamente, não creio que a Croácia vá surpreender, não, porque tem já o caminho de como se jogar uma Copa do Mundo. Foi o que eu falei lá na frente da Argentina, em Altos Acima. A Croácia é a mesma coisa. Ela sabe jogar a Copa. Ela sabe jogar esse campeonato de mata-mata, de um jogo só. Então, pode surpreender, mas pode surpreender positivamente. Eu não vejo negativamente, não. Beleza? Vou botar aqui 2 seleções como candidatas a zebra. Zebra na Copa. Vou botar Marrocos. E vou botar Argélia. É isso aí. E Senegal. Vou botar essas 3 e vou explicar. Meus amigos, é o seguinte. Senegal, começando por ele, tem uma seleção muito bem arrumada. Beleza? Trocou de treinador durante o ciclo, mas não perdeu a organização. Manteve a organização, tanto defensiva quanto ofensiva. É uma seleção muito disciplinada, que permanece com as principais peças. Não perdeu ninguém. Tá lá Sadio Mané, Nicolas Jackson, os Mendy, que é Mendy até umas horas, o Ismail Assar. Tá lá, todos esses jogadores estão todos lá. Manteve. Não tem ninguém principal desfalcando a seleção de Senegal na Copa. Então, tá aqui. É uma zebra que pode acontecer nessa Copa. Pode mesmo. Beleza? Aposto alto. Marrocos. Gente, Marrocos trocou de treinador, não faltando tantos meses assim para a Copa, tá? O treinador que lá tava saiu. Então, assim, é uma seleção boa, é uma seleção forte, mas vamos aguardar. Porque manteve. O elenco é o mesmo da última Copa. Tem como seu principal destaque, talvez, o Ismael Bayassari. Acho que é Bayassari o nome dele.
Zabassari, bom, é um nomezinho assim, gente, que é um atacante, né, que joga lá no PSV da Holanda. Você tem também aqui o Brahim Dias, Real Madrid, já passou pelo Milan, um rodado, beleza? Você tem outros bons jogadores aqui, como o Hakimi, do PSG. Então, alguns destaques da seleção de Marrocos que você pode citar aqui, que podem fazer barulho na Copa, e pode. É uma seleção arrumada. A mesma coisa que eu falei de Senegal vale para Marrocos. Seleção disciplinada, seleção que sabe jogar um jogo contra um time de maior expressão técnica e de maior favoritismo, como talvez seja o caso logo da primeira rodada, né? Quando o Marrocos pega o Brasil. O Brasil é favorito, beleza? Mas o Marrocos sabe jogar sim contra esse tipo de seleção, já provou isso na última Copa e provou isso durante o ciclo. Beleza, gente? Outra seleção que eu coloco no zebra na Copa, Turquia. Mas eu coloco abaixo de todas essas. Se você for olhar para a seleção da Turquia, você vai ver bons jogadores. Acho que é o Vincenzo Montella, treinador, né, o italiano, da seleção da Turquia. Você tem lá como um dos principais jogadores o Arda Güler, beleza, do Real Madrid. Não estou lembrado aqui, não pesquisei se o Çalhanoğlu foi convocado, não sei, mas creio que sim, né, jogador da Inter de Milão. Mas, bom, gente, é um time que pode surpreender, que é uma zebra. Olha, a Turquia fez um bom ciclo, tá? Agora, para eu apontar aqui para os amigos, para botar acima, botar em favoritismo, botar em pode surpreender, eu acho que é forçação. Tá? Mas a Turquia pode ser uma zebra aqui que pode incomodar muito a seleção. Eu só digo uma coisa, não será uma seleção facilmente batida por ninguém. Quem for enfrentar a Turquia terá sérias dificuldades. Beleza? Isso dá para dizer. Gente, eu não falei da Argélia, não foi? Vou falar agora. Por que eu tô botando a Argélia no zebra? Gente, senhora, a seleção da Argélia é forte, tá? Deixa eu falar para os amigos aqui algumas besteirinhas. Mahrez, jogador do Al Ahly Saudi, da Arábia Saudita, ex-Manchester City, Leicester da Inglaterra, joga na seleção da Argélia. Ibrahim Maza, jogador do Bayer Leverkusen, joga na Argélia. Shaibi, jogador do Eintracht Frankfurt, belo meia, belo ponta, joga lá. Joga no Eintracht Frankfurt e joga na Argélia. O Musa, que atua no futebol holandês, acho que é no Feyenoord, é um ponta barra lateral. Outro belo jogador também atua na seleção da Argélia. E detalhe, né? O filho do Zidane, o Lucas Zidane, acho que é esse o nome dele, é titular no gol da Argélia. Ele é goleiro da seleção da Argélia. Então, assim, gente, é uma seleção para ficarem de olho, tá? Fica de olho aí. É uma seleção que pode fazer barulho. Eu não acho que vai brigar por Copa, mas que pode fazer uma boa campanha, que pode complicar para muito adversário. Pode, porque é uma seleção de qualidade, tá? De verdade. Para terminar, gente, uma outra candidata a zebra na Copa do Mundo, o Japão. Eu não botei o Japão no pode surpreender. Entendo que a seleção japonesa tem uma boa seleção, é bem treinada, isso tudo é verdade. Eu mesmo já elogiei aqui a seleção do Japão. Vale dizer que no ciclo, o Japão venceu times como Inglaterra na Inglaterra, venceu o Brasil, venceu a Alemanha, se muito me engano, no ciclo também. Então, assim, é uma seleção de respeito. É uma seleção para ficar de olho. Mas eu boto no zebra porque quando você pega qual a expectativa que a imprensa e me parece também a torcida do Japão tem de uma campanha boa da seleção japonesa na Copa, é quartas de final. Então, pensando assim, eu acho até mais confortável colocar o Japão numa zebra, no estilo zebra aqui. Mas quem quiser botar no pode surpreender, até mesmo favoritos, pode colocar, gente, isso é uma opinião minha, beleza? Mas o Japão eu vejo como uma zebra real,
na Copa do Mundo. Uma zebra que pode se tornar bem real ao passar de fases na Copa do Mundo, tá? Então, olho no Japão, tem uma boa seleção, é verdade. O Mitoma do Brighton não vai para a Copa, tá machucado, se lesionou. Mas tem outros nomes aqui que são bons nomes, cara. O Doan do Eintracht Frankfurt, bom jogador. O Ito do Bayern de Munique, né? Lateral, barra zagueiro, outro bom jogador. Você tem a linha de frente do Japão aqui, que é muito boa também. Beleza? O Minamino, né? Centroavante, parece que não vai para a Copa do Mundo, né? Para a seleção do Japão, mas o Japão tem bons jogadores. É uma seleção muito bem montada. Então, olho no Japão. Candidato a zebra, para mim também. Amigos, é lógico que eu não vou trazer de todas as seleções da Copa. São 48 seleções, mas... Ítalo, para ti, quem vai ser aquela seleção ou aquelas seleções saco de pancada na Copa do Mundo? Eu não ia fazer isso, gente, mas eu vou fazer, porque tem. São 48 seleções, então há de se convir que tem. Haiti. Gente, a seleção do Haiti não é ruim não, tá? Mas o grupo que pegou é bronca. Marrocos, Escócia. Eu não acho que o Haiti, eu não acho que o Haiti, Brasil no caso, né? Então, eu não acho que o Haiti nem pontua aqui. Eu acho que apanha os 3 jogos que vai disputar, né? Vai pegar o Brasil, eu acho que apanha. Vai pegar a Escócia, eu acho que apanha. E vai pegar aqui a seleção do Marrocos, eu acho que apanha também. Beleza? Volto a repetir. O Haiti tem bons valores. Mas eu não acho nem que pontua. No grupo dele, né, no caso. Falando das outras duas, gente, porque tem algumas aqui pra gente falar. Cabo Verde, Curaçao, Panamá. São as outras 3 seleções que eu vejo que, se pontuar, já é grande coisa. Eu não vejo nem pontuando. Nenhuma dessas 3 seleções. Gente, a seleção de Curaçao, o ter chegado à Copa já foi o ganhar título para essa seleção. Beleza? Porque não se esperava que Costa Rica ficasse para trás e, por exemplo, o Curaçao fosse para a Copa. Vamos ser sinceros. Beleza? Não se esperava. Aqui, gente, vamos ser sinceros, que Cabo Verde chegasse à Copa do Mundo. Mas chegou, e com méritos, tá? Mas o que já foi algo histórico, que nunca pode deixar de ser dito. É algo histórico o fato de Cabo Verde estar na Copa. Beleza, gente? Então, assim, eu não acho que Cabo Verde vai durar muito na Copa, sendo muito sincero. Apesar de respeitar toda a festa, tudo que fizeram quando conquistaram a vaga para a Copa. O Panamá. Panamá, gente, tem bons valores, mas não tem defesa. Tem bons valores, mas não tem goleiro. É bronca. O Panamá teve um teste contra o Brasil. Passaram o carro em cima do Panamá, gente. É fato isso. E não se espera, de fato, o Panamá passando da primeira fase. Se isso acontecer, vai surpreender. Vai surpreender. Outra seleção, que não era para eu colocar aqui, mas vou, Canadá. Ah, mas o Canadá é um pouco mais forte. Gente, mas está sem o Marcelo Flores, jogador do Toluca, que é um dos principais do Canadá. Se machucou, tá fora da Copa, lesão séria. Afonso Davies, do Bayern de Munique, não vai também. Então você perde 2 jogadores que são pilares para a tua equipe. Para mim, o Canadá não acho que passa nem da primeira fase. Se passar, a mim vai surpreender bastante. Porque está desfalcada e não vem passando por um bom nível de futebol. Não vem, gente. Tá? Por isso que eu boto aqui como talvez um saco de pancada na Copa. Eu não vejo o Canadá passando nem da primeira fase. E se passar, volto a repetir, para mim será uma grande surpresa. Uma grande zebra. Outra seleção aqui também que eu posso botar aqui. Vamos ver. Bom, gente, são essas mesmo. Beleza? No resto, Costa do Marfim. Costa do Marfim tá ali, gente. É uma surpresa. Aí, pronto. Vamos voltar pra zebra? Vou botar mais uma zebra. Costa do Marfim. Pronto. Vou botar como zebra aqui na Copa.
Porque pode acontecer. Costa do Marfim é uma seleção famosa por ter bons jogadores, por montar bons times. Então, por que não? Beleza? Costa do Marfim aqui, portanto, vou botar como zebra. Beleza? E é isso, galera. No resto, os amigos já sabem, já entenderam que eu não vejo muita expectativa. No restante das seleções, eu devo ter me esquecido de algumas, mas eu não tenho expectativa nessas outras seleções aí. Beleza? Bom, galera, é isso. Abraço a todos, até a próxima. Deixa um like aí, mais uma vez. Fui! Gente, eu tive que voltar aqui porque eu ia cometendo um erro grave de não citar minimamente, não pode surpreender, a seleção da Colômbia, né, gente? Perdoem aí, de fato foi esquecimento meu. E eu vou botar no pode surpreender, tá? O time colombiano tem um elenco bom. Durante o ciclo fez uma campanha boa, tanto em Copa América, quanto em eliminatórias, quanto também em amistosos, com direito à vitória sobre o Brasil, vitória sobre Alemanha, vitória sobre Espanha. Então, assim, a Colômbia, de fato, tem um bom time, certo, gente? Então, aqui eu boto a Colômbia, não pode surpreender, beleza? Então, não podia deixar de falar da Colômbia, né? Perdoem aí não ter falado. É a seleção do Nestor Lorenzo, beleza? Que é o treinador da Colômbia. Mas é uma seleção de muito drible, de muita ousadia, muita rapidez, muita técnica também. Então, esperem coisas boas da Colômbia. Pode surpreender, sim. Beleza? Para mim, até acima do Japão, que eu botei como zebra. Beleza? Para mim, a Colômbia tem mais a dar do que a seleção japonesa, por exemplo. Por isso que eu coloco acima. Aqui não pode surpreender, beleza? Peço like mais uma vez. Fui.